também de você abrir-se no livro de João, capítulo 9. João, capítulo 9, versículo 6. Feche seus olhos em nome de Jesus. Os olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta manhã. Que o teu povo, meu Deus, possa sair daqui impactado pelo teu poder, Senhor. Porque todo aquele que quiser sair daqui hoje cheio da tua presença, vai sair cheio da tua presença, Senhor. Então, meu Deus, faz acontecer o teu milagre nesta manhã. É o que eu te peço, em nome de Deus, meu Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Graças a Deus. Amém? Bom, hoje eu quero falar uma coisa muito importante. Quem aqui já ouviu falar uma coisa chamada linha do tempo? Linha do tempo. O que é a linha do tempo? Né? O que é? Vamos falar dessa linha do tempo, mas o que é a linha do tempo? Linha do tempo nada mais é do que o gráfico da sua vida. E aí você continua sem entender. Algumas pessoas continuam sem compreender. Então, eu acho que ilustrar vai ser melhor do que falar. Para vocês conseguirem entender. Imagina uma linha como essa. Todos conseguem enxergar? Sim. Pessoal do fundo também? Imagina uma linha como essa. Imagina que quando a gente nasce, a gente recebe um rolinho como esse. Todo mundo aqui quando nasceu, recebeu um rolinho como esse. Esse rolinho é o nosso tempo aqui na Terra. É o nosso tempo aqui na Terra. Todo mundo recebeu quando nascemos, né? Todo mundo recebeu aqui. Essa linha é invisível na nossa vida, né? Você não consegue tocar, né, nessa linha. Mas, se você decidir materializar essa linha agora, é o que a gente vai fazer aqui. Vamos fazer de conta que essa daqui é a linha da nossa vida. Você vai conseguir entender o que eu quero falar para vocês. Vocês vão ver que nessa linha vai estar todas as atitudes de vocês. Todas as atitudes vão estar nessa linha. Por exemplo, os lugares que você frequentou vai estar nessa linha. Por exemplo, as coisas que você falou vai estar nessa linha. As decisões que você tomou, as escolhas que você fez, vai estar aonde? Nessa linha. Só que tem uma coisa, cada decisão altera essa linha. Para ficar fácil, né, prático de você entender, eu vou usar um exemplo que eu acho que todo mundo vai conseguir entender, que é o exemplo do jogo Brasil. Quem assistiu o jogo do Brasil? Assistiram, pessoal? Vem cá, Larissa. A Larissa vai começar. Logo, Larissa. Larissa, coloca ali assim, ó. Segura assim, isso. Segura. Pode descer, pode descer. Desce um pouquinho, põe aí no meio do. Isso. Prestem atenção. Eu preciso de mais aqui umas. Vem aqui, vem, pode vir. Então, ó, presta atenção. Como que a gente vai fazer? Presta atenção. Para vocês entenderem o que é a linha do tempo. Para vocês entenderem o que é essa linha do tempo, vai funcionar assim. Ali começou o jogo. E eles começaram como? Bem ou mal? Bem. Eles começaram bem, Larissa? A Larissa falou que eles começaram bem. Porque eles começaram bem. Olha a linha do tempo aí, ó, dizendo que eles vão ser o quê? Eles estão, ó, o quê? Está subindo. Eles começaram. Eu fiz uma colinha porque eu entendi futebol. Eles começaram bem. Começaram com bastante confiança, né? Então tá subindo.
Isso. Olha só. Eles fizeram gol nos últimos minutos. E aí eles começaram a aparecer intensamente cansados. Depois disso. O nosso time começou a aparecer intensamente cansado. Ninguém acreditou. Tá todo mundo de bola. Ninguém acreditou que ia acontecer. E aí, eles ficaram cansados. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Segura aqui. Ficaram cansados. Segura assim, segura assim. E aí, olha só. Eles, cansados, não ganharam o jogo, foi para os pênaltis. Então, eles erraram ao não usar a sua melhor arma. Segura aqui, ó. Segura essa aqui com essa mão. Ó, segura aqui com essa mão. Agora com essa mão você vai segurar aqui embaixo. Isso, ó. Assim, assim. E então, eu quero alguém para fazer esse último aqui que tem que ter fé de se jogar no chão. Leandro! Então, eles continuaram o quê? Errando. Até que ganharam, gente. Você está vendo esse gráfico? Dá para ver o gráfico? Isso é uma linha do tempo. Então, entenda uma coisa. Segura aqui o seu sovaco. Então, entenda uma coisa. Eles começaram, todos tinham comentado, estavam começando iguais. Começou. E eles começaram assim. Uma atitude certa, vamos vencer, mesmo no meio das injustiças. Não vamos desistir. Vamos lá. Vamos lá. Foi vindo. Vamos dar o sangue. Vamos fazer a mão. Gol! Agora aqui que eu fiz, estou tranquilo. Quem tem que assim na fé. Ela ora, ela busca, ela fica bem com Deus. Aí, agora eu estou bem, nem preciso mais orar. E aí acontece isso aqui. Isso daqui é o gráfico, é a linha do tempo do choro do Brasil. Entenda uma coisa, meu amado. Entenda uma coisa muito importante. Pense que cada decisão errada que eles tomavam, o que fazia? Alterava o resultado final. Até chegar ao fim. Aqui, quando eles erraram, olha, eles tiveram chance de, assim que eles perceberam que estavam errando, subir de novo. Mas vamos errar, vamos guardar. Vamos não usar as melhores armas que a gente tem. Como a pessoa que sabe que para ficar bem ela tem que orar, por exemplo. Que para ficar bem ela tem que pedir ajuda, que para ficar bem ela tem que jejuar, tem que fazer as coisas de Deus, mas ela não faz. Ela guarda essas armas, que são armas de mudança, de vitória, ela deixa para usar em último caso, quando ela estiver no fundo do poço. Por que não muda antes? Por que as melhores armas são as últimas coisas? Bom, deu para visualizar? Obrigada, pessoal. Pode guardar. Gabriel, você foi muito bom. Coloca sua mão de molho que vai estar. Entenda agora o gráfico da vida de um cristão. A vida dele está lá no chão, porque começa nesse mundo. E aí, ele aceita Jesus. E aí, o que começa a fazer? Todas as atitudes que ele toma, cada atitude muda. Aqui eu dei um exemplo mais amplo, né? Mas a obreira já pregou que a gente toma, eu sempre esqueço, quantas? Mais de 29 mil decisões por dia. Mais de 29 mil decisões por dia. 29 mil vezes por dia você muda a sua linha do tempo. Para cima ou para baixo? Em direção ao céu ou em direção. Então você chega, você aceita Jesus e você está bem, e aí você olha, você está no primeiro amor, você está enrolando. Aí alguma coisa acontece dentro do caminho, você cai no pecado, aí você cai. Só que quando você cai, ao invés de você perceber que eu caí, o que eu tenho que fazer? Me arrepender
da sua vida, de como está a sua fé, de como está a sua intimidade com Deus. Olha, eu chorava no pé do altar. Se você relembrar, eu chorava no pé do altar, porque tudo que eu queria era fazer parte, estar na presença do Senhor. Aí, aqui já, eu estou no mundo, nem sei porquê, porque eu nem gosto do mundo, mas comigo. Eu estou andando com pessoas que não são legais, mas eu estou na fé. Essas pessoas não legais me influenciam a eu não estar na fé amanhã. Porque existe uma coisa que eu já preguei para os jovens antigos aqui, e os jovens vão saber o que significa isso. DDD. Decisão decide destino. Decisão decide destino. Entenda. Decisão decide destino. Não é nem Deus que decide o seu destino, porque se depender de Deus, meu amado, já tomou uma pessoa no inferno. Quem ia para o inferno? Deus fez o inferno para o homem? Não. Ele fez o diabo e seus irmãos. O inferno é o lugar do homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele quer que o destino do homem seja o céu. Esse é o sonho de Deus, mas por causa do livre-arbítrio que Ele escolheu nos entregar. A gente escolhe se vamos subir ou se vamos descer, de acordo com as nossas decisões. E as nossas decisões vão mudar a linha do tempo. Eu quero dar outro exemplo prático aqui. Quinta-feira a gente teve o culto dos adolescentes lá em cima. Quem estava no culto dos adolescentes? Eu quero um adolescente para me falar 5 coisas. Quem vier aqui? 5 coisas. Aí, ó, estou copiando 5 coisas. 5 coisas que uma pessoa precisa fazer para ser de Deus. Quais são essas coisas? Pensar com gratidão e empatia. Pensar com gratidão e empatia. Ouvir a palavra de Deus e a palavra do seu pastor. Não, os conselhos do seu pastor. Ouvir a palavra de Deus e os conselhos do seu pastor. Então, primeiro é pensar com empatia e gratidão. Segundo, ouvir a palavra de Deus e os conselhos do pastor. Orar, que é conversar com Deus, além de falar, vai é conversar, até que ele fala com Deus. Falar, que é falar sobre as coisas de Deus, a sua fé. Falar, que é falar com as pessoas sobre as coisas de Deus, né? Evangelizar e falar sobre a sua fé. Viver, que é fazer as coisas que agradam a Deus. Viver, né? Fazer as coisas que agradam a Deus. Você acertou. Eu vou te dar R$100. Você tomou uma atitude. E essa atitude vai mudar a sua linha do tempo. É assim que funciona. Um exemplo, pode sentar lá. Não posso de novo, não pode sentar. Ó, preste atenção. O que mudou? Não, é verdadeiro. Aqui na igreja não tem falsidade. O que mudou a linha do tempo dela? Atitude do quê? De vir aqui e falar? Coragem e atitude, mas ei, aonde começou a mudar a linha do tempo dela? A decisão dela. A decisão, Desde quinta-feira, quando Desde ela quinta-feira, foi lá participar. quando ela veio no culto na quinta, ela começou a mudar a linha do tempo. Ela poderia ter vindo e não ter prestado a atenção. A linha do tempo dela não ia chegar nesse resultado. Ela poderia até ter a atitude de vir, mas se ela não prestou atenção o suficiente no culto, ela não ia saber, não ia conseguir ganhar a gincana. Então, entenda uma coisa. A linha do tempo não foi agora. Agora foi a continuidade.
da linha do tempo, mas ela já começou a mudar na decisão certa lá, de vir para a igreja, de prestar atenção, de estudar, porque eu falei para os adolescentes, ó, lembrem-se do que foi falado, estudem. Então, olha só, uma série de atitudes que fez com que ela chegasse aqui. Aí amanhã ela pode ir comprar algo que não estava na linha do tempo dela, mas agora está. Você consegue entender? Como a taça estava na linha do tempo do Brasil, mas deixou de estar. Quantos times o Brasil tirou? Quantos choraram antes do Brasil? Estava ali, ó, na linha do tempo do Brasil, mas as atitudes, os erros, as decisões erradas faz o quê? Faz você perder. Então você perde ou você ganha, porque decisão decide destino. E decisão não é só o oba-oba. Oh, eu quero. É isso que eu expliquei. Decisão vem de uma decisão certa atrás da outra. Eu vou para o culto, eu vou prestar atenção na palavra, eu vou praticar a palavra, vou colocar em prática aquilo, eu vou me predispor. Foi só mais uma, o que? A predisposição foi só mais uma decisão de. O Gabriel quase veio pelo caminho, aí eu falei, vem! Ele voltou. Pode, ele é muito predisposto. Corre, vai, tô junto. Tô aqui. Correr, fazer, ir atrás. Cada decisão muda. Agora eu quero que você entenda como a linha do tempo de um homem mudou. De um homem da Bíblia. Como mudou a linha do tempo dele? João, capítulo 9, versículo 6. Diz assim, olha só. E dizendo isto, Jesus cuspiu na terra. Jesus fez o quê? Cuspiu na terra. Fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vai, lava o olho no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Peraí. O que curou aquele homem? Será que foi aquela lama? Será que foi o cuspe? Jesus precisava de uma lama, de um cuspe para fazer aquele milagre? Não. Jesus falou, vai no tanque de Siloé e lava o seu olho. Quando ele foi até o tanque, ele lavou o olho, o que aconteceu? Será que foi fácil para um cego ir até um tanque e lavar os olhos? Não. Por que aquele cego não falou, eca? Ou ele falou, tá doido? Como assim? Você tá... Peraí. Como assim você está falando que essa lâmpada aqui me curar? Aliás, Jesus nem falou nada. Jesus só fez. E mandou ele. Jesus fez a parte dele e mandou o quê? Vai lá fazer. Vai lá. Ele teve fé para ir. Quando esse homem fez isso, a linha do tempo começou a mudar. Olha só, o que aconteceu aqui, ó, na continuidade. Então, os vizinhos e os que antes conheciam de vista como mendigo, porque não bastava ser cego, ele era mendigo, perguntaram, não era ele que ficava ali pedindo esmolas? Se esse homem não tivesse se levantado para fazer o que Jesus queria que ele fizesse, ele estaria naquele lugar. Não estariam falando dele, porque
ele, mas acho que não é ele não. Não pode ser. Ele é um cego mendigo. Estava pedindo esmola ali, como pessoal de pé, vem perfeitamente. Parece com ele, não é? As pessoas, elas nem acreditam quando a vitória é tão grande. Deus quer nos entregar esse tipo de vitórias na nossa vida. Vitórias que as pessoas vão olhar e falar assim, não é possível. Ela, aquela pessoa que era uma vagabundinha andando de qualquer jeito com os moleques no meio da favela, virou essa mulher de Deus. Oi? Essa daí é líder, obreira da igreja? Abençoada? Não, não pode ser. Não acredito. Milagre. Oi, Deus curou essa pessoa, mas é impossível, porque o médico disse que não tem jeito. Tem como. Oi? Essa pessoa hoje trabalha, essa pessoa é uma vagabunda, está todo dia em casa. Não queria saber de levantar, trabalhar, agora está trabalhando, está responsável. Oi, aquele cara irresponsável, está na fé? Mudou? Não acredito. Dessa vez mudou? Puxa. É esse tipo de coisa que tem que acontecer. E aí o homem dizia, sou eu. Ele falava, sou eu mesmo. Dando testemunho dele ali, né? Então lhe perguntaram, como foram abertos seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e me disse, vá ao tanque de Siloé e lava-se. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Agora eu quero fazer uma comparação, meu amado, com outro milagre, um outro cego mendigo. Essa é a história de um cego mendigo. Eu quero fazer a comparação de um outro, esse você deve conhecer bem, chamado Bartimeu, que quando ouviu falar que o Senhor Jesus estava por ali, começou a clamar, Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E algumas pessoas disseram, cala-te. Mas ele gritava cada vez mais alto, sem calar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quantas pessoas tentaram? Olha só, ele ouviu que Jesus, ele estava lá, na mesmice. Ele ouviu que Jesus ia passar e começou a clamar, 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 clamar. No meio desse clamor, as pessoas começaram o quê? Cala a boca, para de clamar. Com o objetivo de fazer o quê? Ele parar. E se ele parasse? O que ia acontecer com a linha do tempo de Bartimeu? Ia voltar para aquela vida no escuro, de miséria no escuro. Mas a Bíblia fala que cada vez que as pessoas mandavam ele parar, ele gritava cada vez mais. No mundo, manda a gente parar com essa fé o tempo inteiro. E você tem duas decisões. Decidir ouvir o mundo e parar de clamar Jesus, ou fazer o que tem que ser feito. E continuar no seu clamor. Continuar crendo até quando você não vê. Porque ele ainda não via quando ele clamava. Enquanto ele clamava, enquanto ele teve essa fé, ele não via ainda. E é muito fácil a gente falar de Deus quando está tudo bem. É quando não vê, quando a gente não vê, a gente tem que clamar. E saber, confiar. E aí ele vai. E ele não para de clamar. Então Jesus ouviu. Porque se dependesse de alguém chegar lá e falar assim, não, tem um homem ali que está desesperado. Jesus, o clamor dele foi tão alto que chegou aos ouvidos de Jesus. Uma multidão. Gente, com 50 crianças falando na igreja, eu não consigo entender mais nada. Eu não consigo nem conversar com você do meu lado. Com 50 crianças falando na igreja. Bartimeu clamou até Jesus ouvir. O clamor foi tão forte que ultrapassou vozes. O coração de Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. E aí, o que ele faz? Jesus parou no meio da estrada e mandou: diga-lhe que
E aí chamaram: és um homem com sorte. É morrer por Jesus. As mesmas pessoas que não te apoiam quando você está na luta são aquelas que quando você vence fala: ó, que sorte. Ó, que sorte que essa pessoa tem, sortudo. Fulano comprou um carro, sortudo. Não é fulano clamou, fulano lutou. E aquelas pessoas que falam assim: ó, não tem nada, nem pro mundo. São aquelas que quando você vencer vai falar assim: nossa, que sortudo você é. Aquelas pessoas que hoje falam: nada, vamos curtir a vida, que se quebra todo. Se você permanecer sua linha do tempo santa, santificada, quando você vencer, você vai ter força para ajudar aqueles que não cuidaram da sua linha do tempo e estão lá no chão. Você vai poder ser a luz do mundo para essas pessoas, como Jesus disse que ele era a luz do mundo minutos antes de ele fazer aquela palavra da pessoa. Quando perguntaram: nossa, quem pecou? O pai dele? Quem foi que pecou? Ele? O pai dele? Os pais? Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Nem os pais, nem ele pecou. Mas isso daí é para manifestar o poder de Deus. Às vezes na nossa linha do tempo acontecem coisas que a gente não queria que acontecesse. Mas se for para que o poder de Deus seja manifestado, que seja. Para que seja lindo a vitória. Amém, pessoal? E aí, continuando aqui, voltando para Bartimeu. Quando Bartimeu foi chamado, né? Bartimeu despiu-se a capa que trazia, atirou. Ele deu um salto, atirou a capa. Olha só a disposição dele. E num salto se pôs de pé. E encaminhou-se na direção de Jesus, que lhe disse: o que queres que eu te faça? Jesus sabia exatamente o que ele queria. Mas Jesus quer ouvir, né? A gente pedir. Senão a gente não vai saber o que é testemunho que não é. Senão não tem sentido. A gente perceber o milagre de Deus na nossa vida. O ser humano é de uma forma que se ele não vê, ele não crê. Então Deus quer que a gente peça, para que quando a gente receber, a gente entender. É Ele que nos escreve. E aí, ele disse: mestre, quero ver. E Jesus pegou a lama no chão. Você não está muito aberto. Posso fazer essa brincadeira então? Será que Jesus pegou a lama no chão e passou e falou assim: peraí, vamos resolver. Tem uma saliva santa, tem aqui uma terra santa, nós vamos juntar e vamos resolver agora o problema agora. Será que Jesus fez isso? E no mesmo instante, quando ele pediu, o cego começou a ver. E foi atrás de Jesus pela estrada fora. Agora eu te pergunto: o que aconteceu de diferente nessas duas histórias? Por que Bartimeu, Jesus apenas, ele falou: quero ver, Jesus falou: veja. Bartimeu se torna ali um seguidor de Jesus. Diferente da outra história, que Jesus pega a lama, vai, faz aquilo, fala: agora você vai, cego, até lá, lava os olhos. O segredo está em João, ali onde você está, capítulo 1, que diz assim: olha, quando Jesus caminhava, viu um cego e foi encontrá-lo. Então entende o que aconteceu nessas histórias diferentes? Bartimeu já tinha feito a parte dele quando Jesus fez a dele. No outro caso, aquele cego clamou a Jesus, não fez nada, não agiu nenhum tipo de fé. Porque quem
Então esquece que não tinha nada a ver com lama, tinha a ver com a decisão de mudar a sua linha no tempo. A decisão de agir a fé. Bartimeu agiu a fé e foi curado. Esse homem precisava agir a fé antes de ser curado, antes de ter aquilo lá, aquele milagre. Aquele homem precisava entender sobre fé. Aquele homem precisava entender que ele precisava mudar a linha do tempo da vida dele. Jesus pega e dá a chance dele mudar a linha do... Jesus dá chance. Jesus dá chance para ele mudar a linha do tempo. Ou seja, não havia antes disso nenhuma atitude de fé. Aquele homem simplesmente ia receber, não ia ter valor, não ia ter suor. Deus, Ele não quer criar filhos mimados. Deus, Ele quer criar filhos fortes. Filhos que se levantam tudo. Porque Ele é assim. Porque Deus é assim. Porque Jesus é assim. Jesus não mandou um anjo para morrer por você. Que fácil isso aqui. Muito fácil. Vou mandar um anjo para morrer pela humanidade. Jesus disse, eu vou. Sou eu. Deixou o trono. Veio a luta. Conquistar a nossa liberdade. Esse é o nosso Pai. É guerreiro. Olha Deus, veio o seu filho, o único filho ali, sendo plantado como semente para que ele tivesse um monte de filhos. Mas olha o coração de Deus naquele momento. Tão triste que Deus precisou virar o rosto para não acabar com a humanidade, quando visse que Jesus estava ali carregando todos os pecados da humanidade naquela cruz. Deus virou o rosto para não conseguir suportar aquilo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, esse é Jesus, esse é guerreiro. Esse vai à luta, vai a uma guerra. E por que se o nosso Pai vai à luta, vai à guerra, por que a gente vai viver sem propósito, sem se levantar, lutar para vencer? O conquistando o impossível pela fé ensina as pessoas a conquistarem cada conquista. Te traz aquela alegria, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor me deu saúde, o Senhor fez sua parte, eu fiz a minha parte, me levantei de manhã, fui trabalhar, dei o melhor, sacrifiquei, deixei de comprar com besteira para juntar, para fazer isso daqui, para ir naquele lugar. É disso. Você precisa entender, na linha do tempo, cada atitude tem o poder de mudar o resultado. Cada atitude. Como que seria o casamento daquelas pessoas que acabou o vinho? Ixi! Alguém já foi numa festa e não tinha comida? Triste. E não é triste só para os convidados, não, é mais triste ainda para quem fez a festa. Às vezes se programou errado, alguma coisa deu errado. E aquela pessoa fica ali em quê? Que tristeza. Um casamento que era para ser algo de alegria se torna algo humilhante. Eu não fui num casamento sem comida. Mas ser triste para os convidados é mais triste ainda para quem está casando. Para quem pagou o buffet e não recebeu. Ou para quem teve problema no meu caminho, deu mais gente do que convidado. Alguma coisa aconteceu. E como que seria ali no tempo daquele casamento se Jesus não tivesse feito milagre? Então começa a pensar. Sobre a linha do tempo, começa a pensar aqui. Puxa, tudo muda. Os discípulos estavam no mar, Jesus estava dormindo na proa, no barco. Começou a tempestade, as ondas vinham de forma que iam virar.
aquele bar. E aí, aqueles discípulos poderiam ter clamado, porque eles estavam com Jesus e aprendiam sobre isso. Mas faltou a fé naquele momento. Faltou a fé. Só que tem uma coisa, quando faltou a fé, eles clamaram Jesus. E tem gente que não é assim. Tem gente que quando falta a fé, ela fala assim, morri. Não faz nada para mudar. Agora minha fé está abalada, ela recebe alguma notícia que abala a fé, alguma coisa acontece que ela ia abalar a fé e ela fala, é o fim. Ela não pensa assim, bom, eu estou sem fé, então vou clamar Jesus para pela misericórdia dele me ajudar com a sua fé. Os discípulos fizeram um erro, eles tiveram um acerto. Já que a gente não tem fé, o que a gente faz? Chama o mestre. O mestre levantou e acabou. E chamou a atenção deles. Porque eles precisavam ter fé. Mas eles não morreram. Tiveram chances de continuar na fé. Pedro teve chance de fazer o quê? De andar nas águas. Só que no meio do caminho faltou fé. Na hora que ele estava andando, o que aconteceu? Opa, afundou. Pedro poderia morrer ali. Mas como Pedro estava com Jesus, olha a importância de você andar com Jesus. Eu acho que nem deu muito tempo para Pedro ali. Opa, pum, pum, pum. Na hora que Pedro afundou, na hora que a fé acabou, o amor o quê? Resgatou. E ensinou a ele, você tem que ter fé. Olha a importância de você ter amigos de fé. Porque quando você tropeça e cai, o amigo de fé vai ser o quê? O amor que pode te ajudar. Calma, vamos orar junto, vamos buscar, vamos fazer. Eu te dou a minha mão. Agora, se você anda com pessoas do mundo, você tropeçou ali no mundo, já fica lá mesmo e se destrói por ali. Porque não vai ter ninguém no mundo para te levantar. Você consegue entender isso? Você precisa saber andar com pessoas certas. Olha uma linha do tempo sendo alterada quando você anda com certas pessoas. Eu já vi pessoas boas que eu rompendo por causa de uma amizade. A linha do tempo toda da pessoa foi alterada. Ela estava aqui, ó. De repente conheceu uma pessoa que não era a pessoa para andar com ela. E aí ela vai saber. Entenda. Pensa na multiplicação dos pães e dos peixes. Pensa nessa multiplicação. Pensa. Alguém ali precisou deixar de ser egoísta. Agora vamos lá. Quantas pessoas tinham numa das multiplicações? Se tinha ali mais de 5.000 homens, e a maioria das pessoas são mulheres e crianças, eu não vou afirmar aqui um número, porque a Bíblia não diz, não vou afirmar o que a Bíblia não diz. Mas eu faço uma conta base aqui na minha cabeça. Se para cada homem tem 7 mulheres, isso é estudo, né? Se tem mais crianças, se cada pai tem um monte de filho, no meio de, sei lá, vamos colocar por baixo 20.000 pessoas, por baixo. No meio de 20.000 pessoas, tinha uma pessoa apenas que tinha o que comer? Será? Tinha muito mais pessoas que falavam assim, se eu te der, eu vou ficar sem fome. Então você tem alguém ali teve um coração suficiente para fazer mais do que mudar a sua própria linha do tempo. Ele mudou a linha do tempo das pessoas em redor. Olha para quem Deus te chama. As pessoas saíram ali alimentadas. Jesus fez a multiplicação, as pessoas saíram alimentadas. E aquele menino, com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, aquele garoto fez o quê? Mudou a linha do tempo só dele, porque nós estamos aqui, milhares e milhares de anos depois, falando dele, do exemplo dele, pregando sobre ele. Não só a linha do tempo dele foi mudada, mas todas as pessoas que estavam ali, junto ao redor,
tiveram a vida transformada. Tiveram ali a sua vida mudada. Olha, Jesus, desde o início, mudando ali no tempo daquelas pessoas que estavam ali, vindo o Senhor há muito tempo, ouvindo. E existiam aqueles que realmente não tinham o que comer, que era a sua grande maioria. E Jesus podia falar assim: vocês já estão cheios do Espírito, vão com Deus. Porque o Espírito é mais importante que a carne, não é? Não. Vão com Deus. Mas olha Jesus se preocupando com o físico, com a necessidade humana. Jesus falando: eu vou fazer um milagre para essas pessoas. Aquelas pessoas saíram de lá com o físico, com o espiritual principalmente, mas também com o físico. Igual a nossa igreja, né? A gente prega o espiritual, mas a gente faz o quê? Ajuda com o físico, para quem sabe que às vezes está dependendo. Eu já carreguei criança desmaiada no meu carro. Quando chegou no hospital, o médico falou: é só fome. Mas ela desmaiou na igreja. E aí a gente começou a entender muitas coisas. Se você, meu amado, pode impactar, você pode ser usado. Mas tem gente que ela não muda nem a vida dela, nem o tempo dela, quanto mais mudar a vida do tempo dos familiares que vão olhar a vida dela e se converter através do testemunho dela. Porque ela não muda. Se ela não muda, como que o outro vai ver? Aliás, tem gente que não está disposto a interceder. A gente fala: gente, vamos orar por uma causa. Tem gente que não ora. Não ora. E aí eu lembro do servo do centurião, que foi até Jesus e falou o quê? Manda uma mensagem, manda uma palavra. Uma palavra vai curar. Ele foi interceder pelo servo dele. Ele foi interceder pelo criado dele. Ele foi até Jesus. Aquele criado, teve alguém ali que foi até Jesus. O Jairo, por exemplo, a filha dele foi curada por quê? Foi ressuscitada por quê? Teve alguém que foi lá e fez o quê? Clamou. Então entenda que na sua linha do tempo, o que você faz na sua linha do tempo pode alterar diretamente a linha do tempo das pessoas ao seu redor. Um erro seu pode destruir a vida, pode destruir outros, pode não ajudar outros. Uma omissão. Então, olha tudo isso, meu amado. Quantos paralíticos foram curados? Paralítico não anda. Como que eles iam até Jesus? Algumas pessoas tomaram atitudes na vida delas, na linha do tempo delas, que fizeram com que a linha do tempo deles, desses paralíticos, fosse também alterada. Então, eu quero que você pare para pensar. Eu quero finalizar falando do exemplo mais lindo de todos, a mulher que já estava, ela começou ao contrário, ela começou bem e desceu, ela começou lá embaixo. Os médicos já tinham falado: vai morrer. Sabe de que eu estou falando? Basta eu apenas te tocar, eu ficarei curada. Isso que ela colocou no coração e que mudou a linha do tempo daquela mulher. Aquela mulher lá do chão tomou uma decisão. Ela não só ouviu falar de Jesus, porque isso não seria o suficiente. Ela foi atrás de Jesus. Está na hora de você parar de só ouvir falar de Jesus e ir atrás para você ter experiência com ele, orar, buscar, Senhor. Vamos fazer isso. Vamos querer tocar o Senhor, mesmo que a multidão toda esteja nos bloqueando, mesmo que a gente não tenha força, não tenha força. Aquela mulher tinha. Mas ela mudou a linha do tempo dela. Se ela não tivesse feito aquilo, seriam dias para a linha do tempo dela terminar no caixão? Seriam dias para a morte? Ela tinha tentado de tudo, mas ela mudou. Você pode mudar. Você quer mudar? Quem é que quer colocar a sua linha? Porque você vai ter que alinhar. Você vai precisar. Porque até para os planos de Jesus, né, se cumprir, você precisa
alinhar a sua linha do tempo na direção certa, colocar a sua linha do tempo no caminho do milagre. Amém, pessoal? Então, alinhe, pense nas suas decisões, pense, cara, o que eu vou fazer aqui, o que vai mudar, o que vai desencadear como efeito dominó em tudo ao meu redor. Amém?